Sejam bem-vindos a mais um podcast especial da Winsper, aqui do Agro 360, onde a gente vai trazer para você inovação, estratégia e futuro do agro brasileiro. A nossa ideia aqui hoje é o quê? É bater um papo com grandes feras do agronegócio para a gente falar sobre os insights, sobre as histórias e sobre as experiências que envolvem a trajetória tradicional de cada profissional nesse nosso mercado tão importante que é o agronegócio, que hoje alimenta mais de 1/3 da população mundial. É isso aí. E para quem é esse podcast? Esse podcast é para você que é apaixonado no agronegócio. Você que é agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico agrícola, produtor rural, seja qual for a sua atividade dentro do agronegócio, esse podcast é para você. Para você também que é apaixonado, lógico, né? Que quer aqui, tá aqui de curioso, quer ver o que está rolando, quais são as principais tendências, o que vem acontecendo nesse mercado. Nós vamos conversar sobre ele. Então vamos lá, nosso convidado de hoje, ele é especialista em inovação comercial e digitalização no campo. Nós vamos falar aqui sobre como a tecnologia, a sustentabilidade e a liderança estão transformando e modificando esse nosso agronegócio brasileiro. Nosso convidado hoje é o Doni Mércoles. Seja muito bem-vindo, Doni. Ô Pedro, obrigado. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite aí da Winsper. Eu acredito que o agronegócio está sempre pujante, é o que gera dinheiro para o Brasil, é o que movimenta essa grande máquina aqui. Sem alimento a gente não consegue existir, né? A base principal da nossa economia, tem se provado aí sempre crescente. E a tecnologia, ela apoia, né, para que a gente tenha mais sustentabilidade. Acredito que quando o povo fala em uma economia sustentável, a base disso é através da tecnologia, de processo, de gestão, né? Então, acredito que a gente vai poder falar bastante aí sobre isso nesse momento, né? Que bacana, O agro a gente sabe que hoje dentro do cenário brasileiro, né, da mão de obra como um todo, se você pegar aí, a cada 10 pessoas, né, 3 trabalham no agronegócio, né? Então ele representa praticamente 1/3 do nosso PIB, né? Então 30% da mão de obra do Brasil hoje está alocado dentro do agronegócio. Ô Doni, conta para mim aí um pouco da sua trajetória, né? Você é graduado na área do direito. E Justamente. como que o direito e o agro conectou aí na sua vida? Eu sou da roça, né? Ah, Então, é? a gente tem um pezinho lá no interior. Lá atrás eu pensei em fazer agronomia. Só que aí acabei indo para o direito e vim para a cidade e vi que existia um outro agronegócio aí nas distribuidoras, revendas de insumo e acabei me apaixonando pela tecnologia e foi onde acabei ingressando e hoje tive a oportunidade de estar como gestor de uma agtech especializada em estar dando formalização de atos jurídicos, né, mas essencialmente o meu coração está lá no interior ainda. Entendi. Então, formalização jurídica dentro dos negócios do agro. Isso. Então, só para você exemplificar para a gente, dá um exemplo aí do qual que é a sua atuação, o que que a sua empresa faz? Então, ó, por exemplo, né, receituário agronômico hoje no Brasil inteiro, a maior parte do Brasil ele precisa ser assinado para que você, dê ali validade jurídica, né. Por um agrônomo que tem um CREA ativo. Justo. Então, não basta só emitir o receituário, prescrever, você precisa assiná-lo. E geralmente, como você está no campo, fica difícil você assinar o receituário e entregar para um faturista. Então, ir Então, a no gente cartório reconhecer firma, essas coisas, né? não dá mais, né? Imagina só, o cara tá lá a 100 quilômetros de distância, lá no meio Lá em do Juína, lá no Sinop. Mato Grosso. É. Aí ele precisa levar isso para um faturista e agora, por exemplo, o produtor rural já vai ter que assinar também o receituário para dar o ok dele, que ele tem ciência que foi recomendado aquele produto. Então a gente apoia a encurtar essas distâncias através da digitalização de uma assinatura válida para que ele não seja pego na fiscalização. Perfeito. Ô, Doni, então você está bem inserido aí, né? Quando a gente fala do assunto de tecnologia, né, no campo e vem sendo cada vez mais presente, né, no agronegócio, porque a gente vê essas máquinas aí hoje que já rodam sozinhas, né, que já trazem ali dados em tempo real de plantio, de colheita, e agora essa complementação jurídica que dá o embasamento para ter as operações de maneira transparente, né, no campo, porque aí a gente fala de comercialização, né? Você entra em praticamente todos os elos da cadeia, né? Porque para tudo eu preciso ter um contrato, para tudo eu preciso ter uma validação
e tem que estar amparado, né? Porque não tem mais negócio no fio do bigode, né, Doni? Não, com certeza. Apesar de que ainda ocorrem negócios no fio do bigode, tá? A gente ainda vê que ainda acontece, só que quando a gente percebe, por exemplo, o mercado onde estão surgindo RJs, né, no produtor rural, então, para quem está nos assistindo aí não sabe, existe muito além de só a produção. Então, tem toda a cadeia que dá suporte às assessorias, à distribuição, lojas agrícolas, indústrias, né? Então, acaba que você precisa dar muito mais segurança que aquele crédito ele vai poder ser recebido em algum momento. Aquelas negociações, por exemplo, OS, a visita lá no campo. Então, tudo isso hoje precisa ter uma rastreabilidade de toda essa cadeia para ter segurança, validade jurídica, né? Perfeito. Bom, e aí falando aí sobre o presente e o futuro, né, do nosso agro brasileiro, a gente passa aqui, né, que o agro hoje ele é estratégico, né, totalmente dentro aí inserido na nossa economia. E o Brasil, basicamente, é agrícola, né, porque a nossa economia ela é embasada na parte de agricultura e pecuária. Então, nós temos aí hoje o maior comprador nosso, que é China, né? E recentemente, você acompanhou aquela polêmica do Carrefour que teve aqui esses dias, ou não? A gente vê que essas empresas que estão tentando lacrar em cima do agronegócio, ela acaba se dando mal, né? Porque, cara, não dá. Como é que você vai atacar o motor da economia brasileira, né? Não tem como. E fora que a gente vê muita falta de conhecimento, né? Não só dessas grandes empresas. Claro que ali tem a questão de regras próprias da Europa, que estão cobrando muito mais compliance. Só que eles cobram compliance lá e não tem mais 1 metro que sequer de floresta em pé, né? Já foi embora o boi com a corda lá faz tempo, né? Já no nosso caso, você tem toda uma legislação em cima do produtor rural. O produtor brasileiro é que mais cumpre a legislação florestal, ambiental, imposto de renda, cai matando, né? A própria legislação tributária, fiscal, que a gente viu que vai mudar agora. Então, tá tudo em cima do nosso produtor. Então, você vê uma certa hipocrisia dessas empresas aí em querer cobrar mais compliance. Mas eu achei bom, cara, porque a situação foi boa, porque o agro, ele se uniu, né? E o próprio governador do Mato Grosso fez um vídeo, não sei se você chegou a ver esse vídeo, dele falando, rapaz, que conversa é essa? Vocês compram 2% da nossa carne? Que barulheira é essa? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de vender carne para vocês também, né? Porque já que tá ruim, compra de outro então, né? Acaba que no final não dá, né, Não dá, Pedro? cara. E assim, você falou na parte ambiental. Hoje a legislação ambiental brasileira é a mais rigorosa do mundo, né? Se eu vou pegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde tem o direito da propriedade privada lá é totalmente respeitado, 100%. Aqui a propriedade privada da sua fazenda, ela é sua. Mas você é obrigado a deixar 20% aqui no bioma cerrado, né? Aí cada bioma tem a sua faixa de unidade de preservação. E você não é remunerado em nada por isso. Aí você imagina, o cara tem uma fazenda de 1.000 hectares. 200 hectares, ele tem que deixar lá de mata de floresta nativa. Não estou falando que é certo nem errado, nem fazendo julgamento, nem juízo de valor. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você opta por fazer essa preservação, o governo te dá um valor. Ah, já que você vai ficar com essa terra parada, protegendo ela, tá aqui uma compensação financeira para você em função disso, né? E agora a gente está vendo essa certificação, por exemplo, que está chegando no mercado, que é o ESG, né, que é o Environment Social Governance, né, que tá na moda aí, que é a tendência, né? Então, tá apertando mais o cerco, né, Doni, para esse produtor, né? E ele, além da segurança jurídica que ele tem que ter, ele também preserva, né, o meio ambiente, porque ele é o mais interessado nisso, você concorda? Não, eu concordo. Até nós tivemos agora recentemente a votação da PL, 2148/15, né, que ela tenta regulamentar o mercado de carbono no Brasil, né. Uhum. O que eu vejo? Por exemplo, para pequeno produtor, isso daí é inviável, né. Total, né? A gente sabe que você precisa ter, uma sobra, tem que ter um excedente de reserva, tem que ter projeto. Custa caro, ainda é difícil, vai ter que ter um instrumento para formalizar isso, às vezes é via CPR, muito provavelmente. Então, quando a gente fala em, ESG de uma forma geral, claro, você tem questões trabalhistas, que eu vejo que é muito importante, você precisa, zelar por um bem-estar do trabalhador que está lá no campo,
Mas, ao mesmo tempo, a gente visita fazendas aí que tem mini cidades construídas. Vilas, né? Tem vila, cara, para o pessoal ter bem-estar. O gerente da fazenda, às vezes, ele tem uma casa própria dentro da fazenda do produtor rural. Já se está se pagando percentual para os colaboradores em cima do resultado do negócio. Então, essa é uma parte do SG, complexo trabalhista, por Uhum. exemplo. Então, você vê que, pô, não é também só de notícias ruins que vive o agro, né? Perfeito. E eu vi também que assim, o mercado do carbono ele ainda anda meio na informalidade, né? Assim, é um mercado paralelo. E que tem muita gente que está apostando muito que vai ser o, digamos, um novo Bitcoin na vida, né? Não no sentido operacional, de blockchain e tudo mais, mas eu digo no sentido de valorização, né? Porque o crédito de carbono, hoje ele não tem regulamentação, né, no mercado. Então, o produtor ele comercializa isso no mercado underground, digamos assim. E quando isso passar a valer de fato, se está regulamentado, quem apostou no começo vai ganhar dinheiro, não vai? Ah, com certeza. O que eu vejo de desafio é, de fato, você ter um mercado de compra desse crédito de carbono, né? Então, primeiro, você precisa ter lá esse excedente, até que a gente falou, né? Não basta você ter a sua app ali e pensar que aquilo ali vai gerar um crédito de carbono, né? Mas, por exemplo, eu vejo que o produtor hoje, que tem uma pequena fazenda, ele pode já ter a possibilidade de gerar crédito de carbono com energia solar. É que é uma possibilidade. Você tem uma pequena usina de energia solar e ganhar ali, sei lá, 40.000 no ano, que já dá um salário de um funcionário, já te ajuda, sei lá, a trocar alguma peça de uma máquina. Então, ele meio que está caminhando aos poucos. Vai diversificar, né? Vai ser mais uma fonte de renda, né? Para o Justo. produtor diversificar. Ô, Doni, agora passando aqui mais para uma parte aí de histórias aí, de que você já tem um trechinho já que você já andou aí, né? Já bateu muita carroceria, né? Você andou muito estrada de chão ou não? Assim, a gente já participou de muito dia de campo, de muita feira, né? Basicamente, eu entrei no agro já atendendo o produtor de forma remota. E bem nessa parte de gestão também, de planejamento, de Justo, compliance. correto, justo. Então é até engraçado, porque eu entrei meio desacreditado. Eu não imaginava que o produtor rural ia confiar em alguém que ele nunca viu de forma presencial e viu uma vez ou outra numa feira, num dia de campo, né? Mas nós fomos aprendendo aos poucos como fazer isso acontecer. E hoje você vê que tem muito produtor que já faz gestão 100% online, né? Que já acredita em ferramentas online, que toma crédito de forma online. Então, cara, você vê a possibilidade do cara tá lá no Mato Grosso, tá lá no Matopiba, e você conversar com esse produtor, gerar confiança, ele te passar documentos fiscais, documento da esposa dele, para às vezes você fazer uma análise de crédito, né? Se pegar de forma online o shape da área dele, você já saber produtividade, produção. Então, tudo isso veio graças à tecnologia. E aí você tem alguma história assim que te marcou de algum produtor que você lembra, se você quando você atendeu, que as suas ferramentas foram lá e trouxeram algum insight valioso para ele, que fez ele economizar, ou que melhorou a operação dele, que você pode compartilhar? Ah, que já teve vários produtores, assim, que a gente pegar que ele trabalhava com dados 100% no Excel, mas Ou na produtor cadernetinha, né? na caderneta, e às vezes o filho dele, né, que acabou de formar em agronomia, o cara não sabe muito o que fazer, tentando se inserir naquela propriedade, tentando ser também participante do negócio, e a tecnologia foi um meio pelo qual ele se inseriu no negócio junto com o pai, gerou valor, mostrou números, trouxe dados, trouxe informações. Então a gente já viu isso acontecer várias vezes, principalmente na sucessão familiar. A geração nova usando a tecnologia, chegando lá no pai, né? Ó, pai, vamos usar isso aqui, ó, a produção da fazenda. Olha o tanto que essa variedade ela trouxe de rentabilidade no final, né? Então a tecnologia servindo para esse princípio. E também na distribuição de insumos, né? A mesma coisa. Às vezes você tem lá o seu João, que é dono de uma revenda, não acredita em tecnologia. Chega o filho dele lá, fala: "Ó, com essa ferramenta de CRM, a gente vai conseguir gerir melhor os nossos ATs, nossos RTVs, gerar mais informação, mais dado lá sobre o produtor no campo." Então a gente já viu isso acontecer bastante, viu?
E é uma transição cultural, né, Doni, na fazenda, né? Porque às vezes o produtor porque ele é muito corrido, né? Assim, ele já tem que cuidar de uma indústria a céu aberto, que é a produção agrícola. E você notou que existe um gap, assim, por exemplo, entre agricultura e pecuária, por exemplo, que o produtor da pecuária ele é mais ou menos preocupado que o produtor da agricultura, ou isso envolve mais a tomada de risco de cada um? Como que você enxerga aí essa diversidade aí no campo? Eu venho de uma região em que a pecuária ela ainda é bastante. eh, não tem muita gestão, né? Então você vê, anda lá, não tem formação de pasto, ainda tem muito cupinha ali, o gado bebe água suja, né? Não tem identificação individual no rebanho, né? Então, e ao mesmo tempo a agricultura, a gente vê que está se movimentando, se modernizando também. Mas tem extremos aí, né? Regiões do Brasil que estão mais modernizadas do que outra. O que a gente sente é a falta de bons profissionais que têm essa visão, que conseguem trazer segurança lá pro produtor, para poder, de fato, gerar valor, levar tecnologia, levar gestão, ajudar aquele produtor que tem o conhecimento prático a trazer para o seu negócio coisa que faz sentido, que vai dar rentabilidade, que não vai ser só gasto, né. Perfeito. Na minha visão, eu acho que são mundos um pouco diferentes, porque acho que tem um risco envolvido, né? Então, porque a agricultura, ali o produtor vai plantar uma, duas vezes no ano, né? Às vezes três, se ele tem um pivô de irrigação e tudo mais. Então, digamos que ele não pode errar. O boi tem a liquidez instantânea, né? Então, você tem um boi no pasto, você tem dinheiro no pasto. Então, você quer vender esse boi, tá magro, tá gordo, tá grande, tá pequeno, você vende. Então, eu acho que passa por aí. E eu vejo que é um mundo de oportunidade, né? Um oceano azul de oportunidade para aquela pessoa, aquele profissional do agro que está no mercado de trabalho agora, que, por exemplo, está se alocando, acabou de formar ou que está procurando oportunidade. Essa parte de gestão, né, Dona, tem muito campo, né? Porque o produtor ele é muito bom em produzir, mas a verdade é que eles não tão bons na parte de gestão. Eu lembro da minha atuação no mundo de gestão de software também, de gestão de fazenda com uso de software, que era muito comum chegar numa fazenda que, por exemplo, de pecuária, que o que é o principal produto do produtor de pecuária? É peso. Então ele vende peso. Aí você chegava lá, muitas vezes o produtor não tinha uma balança. E aí ele fala, não, o frigorífico tá roubando no peso. Assim, beleza, mas você pesou o gado antes de embarcar, né? Você sabe de fato qual que é esse peso. Então, assim, isso mostra que o Brasil ele é um país de gaps e de oportunidades. Porque eu tenho aquele 1% ali que é topíssimo, que usa toda a tecnologia disponível no mundo, e eu tenho 99% que ainda não usa a tecnologia e que isso representa uma oportunidade gigantesca para aquele profissional que está, às vezes, por exemplo, se alocando no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter muito trabalho, né? Se ele está preparado para esse mercado, se ele sabe de fato o que ele vai fazer, se ele tem objetivo, ele vai ter resultado, não vai? Não, com certeza. Eu vejo que tem uma barreira também que precisa ser vencida, porque você tem muita tecnologia, mas você tem agricultura de precisão, né, pecuária de precisão, genética, né, você tem a parte de automação de máquinas, software, tem muita coisa. Na hora que você joga isso para o papel, vira uma salada de custos para o produtor rural e, às vezes, esse custo ele inviabiliza a contratação de tudo. Se você for contratar toda a tecnologia que A tem, conta não fecha não também, né? fecha, cara, não fecha. Então eu acho que o papel profissional ali, de um bom consultor, digamos assim, que vai atender esse produtor, às vezes você consegue resolver o problema dele com um Excel, tá. Não vou descartar isso. Lógico. Dá para ser feito, cara. Então, com inteligência, com consultividade, analisando bom ali, com conhecimento, dá para realizar. A grande questão aí é a competitividade. Talvez você não vai ser tão competitivo, mas a gente vê produtor que está fazendo isso há 10, 20, 30, 40 anos e dá certo. E também outra coisa importante, né, Doni? Não adianta também você só ter aquele dado, né? Então você tem que você ter o dado, você tem que saber interpretar aquele dado, você tem que tomar a decisão baseado naquele dado. E aquele dado tem que trazer confiabilidade, né? Porque se você anotou lá de qualquer jeito lá e isso saiu lá um custo de produção errado, isso vai te causar uma cascata de erros, né? Na propriedade rural que pode colocar o produtor num buraco também, né? E recentemente a gente está vendo aí um avalanche
RJs, né, no agro, né, que são as recuperações judiciais. E você também tem atuado, né, Doni, nesse mercado, né, porque você também passa pelas avaliações aí, pelo compliance dessas situações dos produtores, né? A gente está muito ligado ali com o setor de crédito, né? Então, você imagina uma duplicata, às vezes uma comprinha, alguma peça que você pega lá de R$ 5.000, ela parte de uma duplicata. Isso Uhum. está dentro do processo de crédito e precisa ter uma avaliação de crédito anterior, né? Então, a gente vê que sempre teve produtor ali que estava melhor financeiramente, que estava mais preparado, um outro que está menos despreparado. Questão da RJ, que veio, né, recentemente com a possibilidade de você ter uma recuperação judicial de pessoa física, Que não, até então não tinha, né? Era só CNPJ, né? é só CNPJ. Só que o produtor rural, ele sempre teve essa particularidade. Ele é uma pessoa física, só que ele exerce um negócio. Tanto que produtor rural, em algumas situações, ele não está nem amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele é empresa. Ele é Uhum. empresa. Então a gente vê que é uma possibilidade para o produtor poder se estruturar. Então você suspende algumas dívidas ali, até porque imagina, você tem uma alienação fiduciária que foi dada ali como garantia para um crédito que era para ele plantar, por exemplo. Se você tira a fazenda desse cara, acabou, Acabou. né? Você não tem mais de onde ele De onde vai tirar fazer a dinheiro. receita, né? Sim, de fato. Então, às vezes, é importante para o produtor, mas eu vejo que é um instrumento que tem que ser usado com responsabilidade, porque na outra ponta ali você tem toda uma cadeia que depende da sustentação daquele negócio, né, cara? Agrônomos, os RTVs, As a revendas, né? revenda, loja agrícola, loja veterinária. Então, eu vejo que é um instrumento que ainda precisa ser trabalhado melhor, que a gente está sentindo que não está sendo utilizado com aquela parcimônia que deveria, sabe? Rapaz, aí você falando dessa história, eu lembrei que da minha época que eu era AT, e aí eu tive que acompanhar um arresto de grãos. Nossa, mas aí é brabo, hein? Você já acompanhou algum? Já? Eu nunca vi pessoalmente assim, mas a gente sabe que, pô, é triste, né, cara? Rapaz, é um velório, aí você tá doido. Aí. É, Mas assim, tem situações, né, que, por exemplo, que a parte jurídica não tá bem alinhada, que não precisava chegar nesse ponto. Então, às vezes, porque o produtor, de certa forma, às vezes ele fica meio. Porque ele é muito correto, ele é muito honesto, né? 99% dos produtores, você pode vender fiado que ele vai te pagar. Ele tem um compromisso em honrar o nome dele, da família dele. Só que, assim, às vezes tem situações em que precisa de uma orientação jurídica, que precisa de um advogado, que precisa ter uma atuação técnica dentro do direito para ele não chegar nessa situação. Porque, igual você falou assim, ó, mas se você vai arrestar toda a colheita do produtor, como é que ele vai honrar com os compromissos que ele tem lá na frente? é. Então, assim, né, e a situação é complicada. E aí, para que o produtor não chegue nesse nível, né, a gente tem que passar por bons profissionais, né? E como você vê hoje, Tony, dentro da sua atuação do agro, como é que esses profissionais estão chegando no mercado, né? Os profissionais do direito, os profissionais dos técnicos agro mesmo, de maneira geral. O que eu acho que problema de toda faculdade, lá na graduação, né, que a gente percebe isso na agronomia, principalmente, apesar de não ser agrônomo, a gente acaba atuando Ah, com mas muitos já é por agrônomos, né, osmose. por osmose, é. Então você vê muitos profissionais que ele acaba saindo e ele não sabe nem sequer onde é que ele vai se colocar no mercado, né? Ele sonha em, às vezes, ter um RTV de uma grande indústria, mas ele não sabe nem como chegar até lá. O cara não sabe vender, né? Pô, eu sei muito bem sobre uma porrada de produtos, decorei todo o compêndio agronômico e não sei vender. Você não vai atuar em lugar nenhum. Ele não sabe se relacionar, não sabe usar a tecnologia para o bem, né? Igual, pô, você é um influenciador social. O cara quer esperar que o produtor venha até ele, ou que ele vai chegar lá na fazenda, que às vezes está de porteira fechada, ele não vai conseguir nem falar com o produtor. Então, faltam algumas habilidades para que esse cara ele consiga ter sucesso profissional, né? Cara, eu acho que a habilidade de venda é
é 90% do jogo, eu acho, viu, Doni? Porque, cara, você vende toda hora, não tem jeito, né? Você veio aqui pro podcast hoje, você escolheu uma roupa lá, você tava se vendendo, vendendo a sua imagem, vendendo o seu conhecimento, você tá falando, né? Dizem que a profissão mais antiga do mundo era outra, né? Mas não é não, é porque ela teve que se vender primeiro, né? Então, eu acho que tudo passa por venda, né? Queira você goste ou não, vai ter que engolir, porque e a venda também ela passa muito pelo posicionamento daquele profissional, né? De saber se comunicar, de atuar como líder. Porque muitas vezes o produtor ele vai comprar um produto que é mais caro de um concorrente, por quê? Porque ele confia mais no Doni do que no Pedro. Então, e falta muito isso nos profissionais hoje em dia, né? De chegar na fazenda, por outros meios que não sejam só a visita física, né? O outro meio que pode chegar hoje é através das redes sociais, porque todo mundo está na rede social hoje. Tudo que você vai comprar, você pesquisa na rede social, você quer ver opinião, você quer ver eh, prova social, né? Se de fato aquele técnico sabe o que ele está falando, se de fato aquele produto faz sentido ou não, né, Doni? Não, com certeza. Eu vejo, assim, muito agrônomo que passa o dia inteiro viajando pelo campo e não tira uma foto sequer, né? Você tem tanta paisagem bonita, você tem tanta boa prova social que ele próprio gerou ali. É uma soja que está nascendo, às vezes é uma variedade diferente que ele indicou para aquele produtor, ou o resultado pós-aplicação, né? Então ele conseguiria gerar muito bom conteúdo que não vai gastar tempo, não vai gastar dinheiro, é coisa rápida, para ajudá-lo até a vender mais, né? Com outras formas ali que não seja só aquela abordagem chatinha, né? Seu João, bora tirar pedido? Pô, ninguém vai tá caindo mais nessa. Você tem que ser muito mais habilidoso, né? E isso passa por desenvolver essas habilidades, buscar se especializar, né? Tá sempre, não é só na faculdade que o cara vai achar esses insumos, né? Precisa criar uma conexão, né? Criar relacionamento com as pessoas, né? Com a região, ele tem que ficar conhecido. E porque assim, muita gente acha que ter o conhecimento técnico é suficiente. Lógico, o conhecimento técnico ele vai te dar o embasamento para fazer venda, mas a parte comercial ela tem que brilhar, porque senão dificilmente esse produtor, esse profissional, ele vai alcançar resultado, né, na atividade se ele não se posicionar. Ah, com certeza. E Pedro, eu sempre falo o seguinte, acho que o profissional ele tem que desenvolver também habilidade de liderança. Porque se chega lá no produtor rural, um cara murchinho, o produtor, Falando velho, baixinho ali. senhor João, não sei o quê, pô, ele vai te engolir, vai passar por cima, não vai te dar um minuto dele, o tempo dele é muito precioso, o cara é empresário. Então, a habilidade de você ser líder e às vezes você saber o momento que você recua, que você avança, como negociar com o produtor ou dono de revenda. Pô, o cara tem ali na carteira 200, 300 produtores. Por que que ele vai comprar o seu produto? Por que que ele vai te escutar? Às vezes você pega produto genérico, por exemplo, que vai, a gente sabe muito bem que às vezes ele vai ter a mesma eficácia que um produto de marca, né? E a atuação do profissional, o posicionamento, a forma com que ele dá segurança para o produtor é que vai garantir que ele faça aquela aplicação ali, que ele tira o pedido. Perfeito. Bom, agora vamos aqui falar um pouco aí sobre mitos e verdades do agro, Doni. Fala para mim aí, se o agro fosse uma receita de sucesso, qual seria o ingrediente principal na sua visão? Rapaz, uma receita de comida? Se fosse assim uma receita para ter sucesso no agro, vamos supor, se Ah, você sim. fizer isso e isso, você vai ter sucesso. Na sua Hum. visão, qual que é aquele ingrediente que não pode faltar no profissional? Olha, a capacidade de gerar confiança e para isso você precisa ter conhecimento. Se você não consegue gerar confiança, se você não é confiável, não consegue demonstrar isso a partir do seu posicionamento pessoal, suas palavras, o seu conhecimento de fato do que acontece lá na lavoura, isso para quem trabalha com produtor rural, ou do negócio, para quem trabalha com revenda, com indústrias, se não tiver isso, não vai, cara. Não vai mesmo. Eu acho que faz sentido mesmo, porque a confiança vai ser o ponto mais importante, porque se você não tem segurança naquilo que você está falando,
você não transmite confiança. Se você não sabe o que você está falando, você não está sendo honesto. Hum, Então, acho que envolve, né? Acho que eu acrescentaria aí, além da confiança, eu acho que a comunicação, de né? fato. Porque o profissional do agro, ele é muito versátil, né, Doni? A gente estava até falando aqui mais cedo que ele transiciona entre estar conversando com o pessoal lá do campo que está regulando as máquinas, que está soltando plantio, que está acompanhando serviço de campo, e tem que saber negociar a bolsa negociar a soja na bolsa de Chicago, né? Que tem que saber falar com um grande comprador, com um grande vendedor, com um grande executivo. Então, eu acho que a comunicação também ela faz muito sentido, né? Na certeza. E o profissional que não consegue se comunicar com cada perfil diferente ali, desde produtor rural, às vezes o peão, né, que o operador de máquina, ele acaba que ele também não vai conseguir ter eficácia, porque o produtor ele exige uma comunicação diferente, mais especializada. Tem perfis de produtor, tem um cara mais técnico, tem um produtor que é mais voltado para resultado. O negócio dele é dinheiro. Não quero saber o que que vai aplicar, que eu quero dinheiro. Tem o produtor que ele é mais ligado, por exemplo, na questão de gasto menor, né, de menor preço, digamos assim. Ao mesmo tempo, se você não consegue instruir bem ali quem vai fazer a aplicação, quem vai fazer a mistura na máquina, às vezes aquilo não vai gerar o resultado que precisa. Então, eu concordo com você que a comunicação ela é muito importante. Perfeito. E você acha aí que o agro digital é apenas para quem tem dinheiro sobrando, para aquele produtor que é muito rico, ou para aquele profissional que também já está muito longe na carreira, ou você acha que é democrático? É democrático, com certeza. Ó, quando a gente pensa em digitalização, a primeira coisa que as pessoas imaginam é software, mas digitalização não é software, tá? E olha que eu vendo software, né? A digitalização, ela pode ser feita até mesmo com uma planilha do Excel. A grande diferença ali é a forma com que você organiza as suas informações. É claro que um produtor ele não precisa ser doutor em planilha e nem deve. O negócio dele é produzir, né? Se você tem alguma solução que vai te trazer competitividade, velocidade na tomada de decisão, capacidade de analisar os dados da sua fazenda ou da sua revenda de forma mais rápida e fazer as melhores escolhas ali, acaba que você pode investir que seja R$ 1 milhão, mas a diferença vai ser na conta de quanto de rentabilidade que vai dar para o seu negócio, da fazenda, da loja agrícola, da distribuição. Então é essa conta que ele tem que fazer. Quantas vezes, quantos reais ali investidos em tecnologia ele me traz de resultado? Ou deixa de ter dor de cabeça no final das contas, né? Perfeito. Aí vem uma frase na cabeça, então, né? Não é o tamanho da fazenda que importa, né? Mas é o tamanho da visão. Eu atuo hoje muito no mercado de HFs, que é hortifruti. Então, eu atendo produtores que têm 500 metros quadrados de produção e produtores que têm hectares e hectares de produção de HF. E você vê que o produtor que está numa horta pequena, que está num, né, que produz ali o seu maracujá, mandioca, que são os produtos de HF aí, ele está tendo um resultado assim, fantástico, fora da base, só porque ele tem a visão grande, né? Então, se o produtor, se aquele técnico profissional ou produtor que esteja atuando no campo, não é o tamanho da fazenda, né? O que importa é a visão que ele tem que ter do negócio. E você acha que preservar é lucrar com essa nova lógica do agronegócio aí? Não, com certeza. A preservação ambiental, e vou dizer mais assim, o fato de você ter melhores práticas no manejo, na agricultura, na pecuária, só dá ganho para o produtor rural. Hoje, por exemplo, você quer fazer uma tomada de crédito, você tem lá o PRODES, que se tiver, às vezes, uma fumacinha, uma nuvenzinha que parece uma fumaça em cima do mapa lá da fazenda, você já não consegue tomar crédito, né? A maioria das empresas, bancos, também distribuição, eles já estão vendo a compliance ambiental. Então, até para tomar crédito, você tem que preservar. Só que, olhando por um outro lado, por exemplo, pô, agricultura de precisão, você aplicar menos produto lá na lavoura, quem ganha? É o produtor, cara. O produto é caro, você está gastando dinheiro. Daqui a pouco, já estão inventando aí controle de praga com laser, né? Eu vi, cara, um vídeo esses dias.
Imagina, você não tem que gastar dinheiro com produto. As químicas que me desculpem. Vai ter um lobby pesado aí, não vai? Vai dar uma confusão isso aí. Vai dar uma confusão, mas para o produtor é bom, porque ele vai ter mais rentabilidade. Então, é isso. Perfeito. Lidônio, você acha que o futuro do agro está nas mãos de quem une gestão, tecnologia e propósito? Com certeza. Quando você pensa em propósito, por exemplo, alimentar o mundo. A gente sabe que tem produtor rural que ele passa por muitas dificuldades. Olha o pessoal do sul lá, você perder tudo, você perde tudo e recomeça na próxima safra. Então precisa ter muita resiliência, precisa ter paixão por aquilo que está fazendo, né? E no agro, as intempéries climáticas, pragas, né? Tem que ter resiliência, tem que ser muito macho para trabalhar no agronegócio. E o propósito passa por isso, sabe? E aí, assim, né, que é uma provocação que a gente vê muito aqui, que o agro brasileiro é gigante, mas será que ele está preparado para liderar globalmente? E eu já tive algumas experiências fora do Brasil também, com alguns produtores e conversando. Cara, a frase que eu mais ouvi era a seguinte, ó, se você produz no Brasil, você produz em qualquer lugar do mundo. É de fato, né? Porque aqui a gente tem muitos desafios, né? Fora, claro que tem a questão climática, tem área que não é tão produtiva, então você tem que fazer uma complementação ali, calcário, tem que fazer todo um planejamento de variedades, e fora a questão legal de compliance, né? Essas dificuldades. Então, meu amigo, o produtor brasileiro, ele é muito bom, né, no que faz. Ele consegue ter altos índices de produtividade num cenário legal, desafiador, e num cenário climático cada vez mais desafiador também, né? E aí, assim, puxando também um pouco para polêmica, né, porque a gente tá numa situação em que o próprio governo ele não é tão afeto do agro, né? Já falou publicamente várias vezes aí, em diversas situações, mal do agronegócio e tal, tudo mais. E o agro brasileiro ele é tão resiliente, tão forte que, cara, passa período militar, passa governo A, governo B, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, tudo quanto é jeito. Cara, e ele tá ali, ó, firme e forte, trabalhando. Fala, fala, fala mal, mas o produtor brasileiro é foda, né? Tem que tirar o chapéu pra ele. O que eu vejo de problema no nosso governo atual com relação a essa perseguição do agronegócio, eu acho que é muito mais ideológica. Tem uma falta de informação ali Pronto. que traz algumas pautas que não fazem sentido, né? A galera tá perseguindo pecuarista porque, segundo eles, o problema da Do efeito camada de estufa é o pum ozônio do boi. é o pum do boi, é o pecuarista, Essa é a né? maior fake news que a minha visão, viu? Não, com certeza. Só que aí quando você olha, por exemplo, olha os rios que a gente tem dentro da cidade de Goiânia, nós estamos aqui, né? Você tem coragem de tomar banho num rio dentro da cidade de Goiânia? Tô fora. Aí vai lá na fazenda do seu João, lá em Rio Verde, pra você Lá ver, no Rio Verdão. pra você ver que coisa mais linda. Então você percebe essas incoerências aí quando você vê a forma com que o agro trata a natureza e a forma com que a cidade trata, né? Então o agro ele está muito mais à frente ali dessas questões. Perfeito. Agora vamos lá, vamos dar uma descontraída um pouco aqui. Se o agronegócio fosse um time, qual que seria a posição que você jogaria? Rapaz, atacante, é para fazer gol, né? É isso aí. Meter marcha. Cara, eu acho que eu ia ser o técnico, que eu gosto da parte estratégica de organizar as estratégicas, né? As estratégias, porque é, o agro é um joguinho de xadrez, cara. Então, assim, você pega um produtor que vai plantar soja, por exemplo. Cara, ele tem que começar isso um ano antes, porque ele tem que travar o preço, que ele tem que entender qual que é o melhor momento. E aí ele tem que fazer ali a compra dos adubos antecipada ou não, tomar decisão, tomar esse risco, porque agora, por exemplo, guerra de Ucrânia aí que a gente tá vendo, e Rússia, e rolo e confusão, nitrogênio vem tudo de lá. Então, produtor que esperou acontecer alguma coisa, lascou, né? Porque o preço foi lá em cima e agora ele não consegue mais comprar, né? E aí você pega, eu gosto mais dessa parte estratégica, sabe? E se você tivesse que escolher uma única palavra aí para definir o agro brasileiro hoje, qual seria? A resiliência. Nós Resiliência. somos muito resilientes. Pode vir o que vier, que nós vamos conseguir superar. Prova disso, as questões climáticas, que o agro, querendo ou não, é cíclico, né? Boi
tá com preço melhor agora, já teve muito ruim, né? O caso da soja também, há 2 anos atrás, por questões de mercado, o preço estava ruim, melhorou. E o clima, Mato Grosso, passou por uma seca. Daqui a pouco, cara, vai vir outro El Niño, outra Laninha, né, que vai trazer período de seca. A cada 5, 10 anos isso acontece mesmo. O que vai mudar? O produtor está bem capitalizado, né, tendo recursos aí para que ele consiga aguentar os trancos, aguentar o governo do Lula, né, que vai passar também. E que vai vir outro também, que vai ser difícil ou não. É, Enfim, é cíclico, né? E a pecuária também ela é muito cíclica, né? Então, assim, se falta fêmea, falta o bezerro vai subir de preço e uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, meio que é previsível, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no Centro-Oeste a gente tem período da seca e período das águas. Então, você sabe que vai ter um período que vai faltar comida no campo para os animais. Cara, então você já sabe, se programa, né, para não deixar faltar comida para os animais, né? eu vejo que muito produtor que nesse momento, sei lá, 1 ano atrás aí, ele estava passando por dificuldades, e muita gente está passando agora também, com dificuldade de honrar com os compromissos, né? Principalmente quando o preço da saca da soja estava lá embaixo, né? No Vale da Sombra da Morte ali, foi problema de organização, gestão, né? Ter fundos para que ele pudesse não só com alavancagem, com capital de terceiros, ele pudesse também ali estar honrando com todos os compromissos e promovendo o crescimento do seu negócio, né? Boa. Doni, agora trazendo mais para o campo um pouco mais pessoal, assim mesmo. Você tem alguma situação assim inusitada que você passou no campo, que você lembra assim, um perrengue, alguma história divertida aí? Rapaz, a primeira vez que me convidaram para ir num dia de campo, eu pensei que a gente ia num lugar fechado, né? Eu cheguei lá de, De de terno, já. tênis. Aí De alguém me terno já chamou tá de bom, velho. doutor, um produtor me chamou de doutor. O que que eu aprendi nesse dia? Que você, para estar trabalhando com o produtor rural, para gerar rapport, né? Que é uma palavra que a gente usa aí para gerar essa conexão, você Confiança, né? precisa, justo, você precisa estar conectado com ele. Então, se ele já achou que você é um doutor, você não vai vender, você não vai falar a mesma linguagem que esse produtor. Ele já Então, te vê em outro nível, né? em outro nível. Então, você precisa estar no mesmo patamar, enxergar as realidades, conhecer do negócio, conhecer do propósito, se vestir como produtor para que ele te olhe como um igual, alguém que está interessado na melhora do negócio dele, no crescimento da fazenda, né? Aumenta a rentabilidade, aí você vai conseguir gerar resultado. Boa. Cara, passando aqui pelas minhas experiências, né? Já tive diversas, né, cara? Assim, experiência de ficar perdido, de ficar atolado. Porque, assim, tem um ditado que fala, né? Que enquanto o mundo gira, o AT se vira. Né? Então, assim, cara, andava no carro, meu carro tinha tudo que você pensar. Era uma casa ambulante, assim, tinha uma troca de roupa, tinha kit de sobrevivência, ferramenta, porque a gente saía de casa, não sabia quando, nem que horas, como é que ia voltar para casa, mas uma das situações mais inusitadas que eu passei no começo da minha carreira aí, que foi uma virada de chave, que fez eu construir um pouco do meu trabalho no digital, foi porque quando eu fui contratado para ser AT, eu era da parte de tratamento de semente. E eu já tinha atuação na pecuária e não tinha atuação na agricultura. Então, assim, eu não era agrônomo, um agrônomo completo ainda. E aí eu cheguei na fazenda e eu tinha que fazer um tratamento de semente, um tratamento químico de semente. E, cara, e tem 1 milhão de modelos de máquina de tratamento de semente. Quem disse que eu sabia fazer o tratamento da semente? Eu sabia sim, né? Na teoria e tudo mais. Mas a hora que chegou lá, que tinha que regular a máquina, e tava a fazenda inteira me esperando e todo mundo me olhando, vai lá, brilha aí, põe essa máquina para tratar a semente. Aí eu falei, rapaz, eu sou resolvedor de problemas, sabe? Eu gosto de resolver problema. Eu falei, eu vou resolver esse problema, destrinchei a máquina inteirinha, entendi como é que funcionava. Aí eu comecei a gravar os vídeos, ensinando essas coisas de rotina. E aí foi quando começou o meu canal, cara, que graças a Deus estamos aí hoje, né? Firme e forte. Ô Pedro, mas eu acho que a coisa melhor que tem é depois que você aprende, você poder transmitir esse conhecimento, né? E no agro, parece que essa coisa dessa união, né, entre nós profissionais,
em ver essa possibilidade de ajudar um outro profissional a crescer, isso acontece de uma forma muito natural, né? Muito. Para quem trabalha no campo ou trabalha na cadeia do agro, isso é muito importante. Demais, cara. E assim, o agro, ele é um perfil de pessoa que é uma pessoa que ela tem que executar e ela tem que se virar. Porque muitas vezes não tem uma receita específica. Ah, para isso você faz isso, pega aqui no manual e faz aquilo. Meu amigo, às vezes, muitas vezes você está no lugar. Hoje tem Starlink, né? Você tem É, internet em qualquer. Você pode pôr uma antena no seu carro e se onde você está, você tem internet. Mas na minha época, né? Minha época, ó, tipo, há 3 anos atrás, né? Isso não era realidade ainda. Então você tava lá, meu amigo, no meio do nada, estragou uma máquina ali, um negócio não tá funcionando. Se vira, você vai ter que dar seu jeito. E eu acho que isso molda muito o profissional do agro, né? Então, o profissional do agro ele tem que ser resolvedor. E ele tem que gostar de problema. Porque senão não sim, faz sentido ele estar no campo, né? com certeza. E muitas vezes, Doni, até um ponto importante, porque a gente fica naquela assim, ah, eu formei na UFG, eu formei na PUC, eu formei na Unitintas. Cara, não interessa a faculdade que você formou. O que interessa é qual problema você consegue resolver. É isso. E eu vejo que assim, o papel da tecnologia, nesse caso, para quem acabou de se formar, está começando a atuar no campo, ou até atuar nessas empresas que dão suporte para atividade lá no campo, ele precisa saber conhecer essas ferramentas. Tem aplicativo, por exemplo, onde você consegue ter ali todo um compêndio agronômico já com foto, imagem, de qual a praga, qual a recomendação agronômica, por exemplo, né. Então, saber utilizar a tecnologia é um diferencial competitivo para o profissional, principalmente para quem está saindo agora da faculdade, né. Cara, você sabe uma tecnologia recente mesmo que eu tenho usado bastante, inclusive no agro e tudo mais, é o chat GPT. Só que tem que saber perguntar para ele também, né? Não é só lançar lá qualquer coisa. Cara, ele faz muita interpretação de dados, ele traz muita recomendação, ele traz muita coisa que às vezes você como profissional você só tem que revisar, mas você tem que saber posicionar, entendeu? Porque você vai pegar aquela informação e como que você vai usar ela, É, né? né, sim, concordo. Eu acredito que a gente ainda tem muito o que avançar no uso da inteligência artificial no agro, porque quando a gente pensa, para nós que atuamos na cadeia da distribuição, você vê muitas oportunidades, tem volumes enormes de dados ali. Por exemplo, saber interpretar qual o melhor período para ter uma oferta de venda de um determinado produto. Ou qual é uma praga que está tendo mais incidência e quais os períodos que ela tem. Às vezes, são coisas que não envolvem necessariamente, inteligência artificial, mas com inteligência artificial, você vai conseguir enxergar tendências e fazer correlação de números, de dados, de informação. Na fazenda, por exemplo, pô, analisar ali qual de fato, dentre propriedades vizinhas, é o melhor produto para se utilizar, qual que dá mais rentabilidade, olhar, por exemplo, previsão de clima com muito mais assertividade. Então, vejo que a gente está caminhando e precisa saber usar, né? O mais importante é isso, né? Ah, e você pega recomendações de agricultura de precisão, que faz um grid lá na área, né? Transforma aquela área todinha em quadrados de 1 metro para calcular com precisão todo o consumo de adubo, de semente, de tudo mais. E eu acho que a inteligência artificial, né, não só nessa parte técnica que você está falando, mas também na própria parte de atendimento mesmo, das próprias revendas, dos profissionais que estão envolvidos, porque às vezes você está lá no campo, cara, está lá acompanhando o plantio, está atendendo o produtor, e tem gente mandando mensagem no seu WhatsApp. Então, hoje já tem ferramentas até para atendimento técnico, né, do agronegócio que vão favorecer, né? Esse relacionamento com o produtor. Ah, sim, com certeza. E, cara, se você for pensar, é a vida do agrônomo mesmo, de quem trabalha no campo. A gente tá falando agrônomo, mas às vezes assistência É, todo técnica, mundo. É né? agrônomo porque eu sou agrônomo, né? Eu puxo a sardinha pro meu lado. Mas você tá no dia a dia, o produtor ele precisa que você dê um atendimento rápido, né? Sem automatização de atendimento, isso é impossível. E aí, o cara vai ficar esperando a sua resposta? Não dá, né? Então, você precisa usar dessas ferramentas para poder ganhar excelência, ganhar competitividade, estar à frente aí. Perfeito. Doni, partindo para o nosso final aqui, é, vou te fazer algumas perguntinhas aqui para a gente fechar. Qual que é a maior fake news que você já ouviu sobre o agro? Eu vejo que
A maior fake news é que o agro ele é inimigo do meio ambiente e que o agro está desmatando a Amazônia. Essa para mim é doída, tá? Porque meio que fizeram um desserviço de vincular quem faz grilagem de terra lá na Amazônia, Que é bandido, né? que é bandido, tá errado, com agronegócio. Pô, agronegócio, cara, hoje, através do CAR, a gente sabe todas as propriedades que estão no Brasil. Tem licenciamento ambiental. Sem licenciamento, você não faz nada. Então, Não para pega nem mim, crédito, né? justo, não pega nem crédito. Então, acho que isso daí é uma grande fake news. E o produtor, sério, ele tá lá na fazenda dele produzindo, preocupado com a área dele, né? Ele não tá lá na Amazônia desmatando. Pois é. Cara, eu acho que sim, nós temos muitas fake news. Muitas fake news, né? A pior que eu vejo é artista que tem um canhão na mão, né? Que você pega, por exemplo, artista que tem milhões e milhões de seguidores, o cara não sabe nada e quer dar palpite, quer falar alguma coisa como se fosse especialista, né? E hoje nós temos especialista demais na internet, né? O que mais tem é especialista na internet. Eu fico incomodado, mas eu concordo essa com você, que o produtor ele é vilão do meio ambiente, porra, velho. Aquilo ali é a vida do cara. Se ele estragar o solo dele, se ele estragar o ecossistema dele, ele vai produzir o quê? Como é que ele vai ganhar dinheiro? Então não faz sentido, né? E a outra é colocar a culpa do efeito estufa também no boi. Eu É. acho que isso não faz sentido nenhum, cara, porque nós temos aí revolução industrial aí desde 1900 e pedrada aí, né, que vem aí, tanto de indústria que vem tocando aí hoje, o tanto de carro andando na rua, e a culpa é do boi. O boi tá aqui há milhões de anos, né, dentro da terra, né, como bicho, e agora vai causar o efeito estufa. Fora, Para, né? Que conversa fiada. fora que o boi também não é o único ruminante, né? Fora que o boi não é um culminante. Não, eu também acho que essa aí é uma das piores fake news que tem no agro. Bom, e se você pudesse escolher um lugar no Brasil para mostrar a força do agro para os investidores internacionais, qual lugar você escolheria? E por quê? A gente é goiano, né? Então acho que não dá para escolher outro lugar que não seja Rio Verde. A gente sabe que Mato Grosso tem toda uma potência, mas vamos escolher Rio Verde porque é uma região nossa que está entre os maiores produtores aí de grãos do Brasil. E a gente vê que são produtores tão especializados, têm alto grau de mecanização, né? E tem toda uma cultura ali de digitalizar o negócio, usa-se muito agricultura de precisão. Fora uma região que tem um potencial de produtividade muito alta pela própria composição de solo, uma região privilegiada em termos de clima. Então, um abraço pro pessoal de Rio Verde, né? O sudoeste goiano, né, como um todo, né? Você pega ali Rio Verde, É, Jataí, Montevidéu. Cara, Montevidéu tem produtividade absurda. Que região privilegiada, né? Em termos também de precipitação pluviométrica. Ali, realmente, ali foi um cantinho que Deus colocou o dedo ali, né? Falou assim, ó, aqui é top, aqui vai pra frente. Mato Grosso tem largura e tem fundura, né? Um ditado que a gente ouve por aí, porque lá o pessoal também não brinca, né? Você pega ali é, as regiões Juína, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, assim, potência demais do agro, né? E as fazendinhas também lá não são pequenas não, né? ali só grandes produtores, né? Que a gente, inclusive, já atendeu bastante produtor na parte de digitalização lá daquela região. E eles têm muitos desafios, porque é um solo que carece de ter um trato para ele conseguir ser produtivo, mas tem muita água. É uma região que você vê que o pessoal também costuma levar tecnologia na mecanização, né? A gauchada subiu pra lá e não brincou mesmo. Gaúcho também, os bichos são foda, né? A hora que eles pegam as coisas pra fazer também, rapaz do céu, são desbravadores, né? Porque saíram lá do sul e praticamente colonizaram, né, velho? Pra cima aqui tudo, ó. Pegaram, abriram fazenda no facão aí e hoje tá aí, né? Potência, né? Sim, você vê, por exemplo, região do Pará, que estava improdutiva, que não tinha nada em questão de economia, cidades com economia 100% baseada no setor público, né? E que o agronegócio chegou,
abriram terras, começaram a fazer o tratamento dessas terras, estão tornando terras produtivas e mudando todo o cenário, toda a matriz econômica dessas regiões, dessas cidades, deixando de ser uma cidade onde só se vivia do setor público, onde se produz grãos, se produz gado e emprega gente, né? Onde atrai a educação formal. Pode ver, a gente tem faculdade de medicina, as principais cidades do agro aí estão, né, estão nessas regiões também, justamente porque atrai dinheiro, atrai investimento. Perfeito. Agora, Doni, a frase final aqui. Vamos supor que você é o Doni que acabou de sair da faculdade, está começando agora a sua jornada no mercado de trabalho. Que recado que você daria para esse Doni lá de 20 e poucos anos? Meu amigo, não inventa de ir para outro setor, vai para o agronegócio, olha para suas raízes, porque o agro é uma potência enorme. O agro cada vez mais vai crescer, vai te trazer muito resultado, muita felicidade, onde tem muita gente honesta, gente com capacidade para fazer acontecer, para produzir não só semente, não só gado, mas produzir resultado. Então, foco no agronegócio, que a gente tem a missão de ajudar a alimentar o mundo. Perfeito. Doni, valeu pelo bate-papo. Prazer. Foi ótimo. Acho que conseguimos acrescentar muito aí para o nosso público aí, né? E nos vemos aí na edição especial da Masterclass, o próximo nível do agro. É isso. Obrigado, Pedro. Espero que vocês estejam lá na Masterclass. Vai ser muito especial. Vamos trazer muita informação positiva e ajudar você que está indeciso, acabou de sair da faculdade, não sabe o que fazer ou quer fazer uma mudança profissional. Então, assista. Vai mudar de fato a sua percepção. Vai te dar um upgrade aí de vida. Vou resumir para você. Foca no simples. Investe no conhecimento, que você já vai estar na frente de meio mundo de gente. Fechou? Obrigado pela sua presença, você que acompanhou esse podcast aqui. Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Fala pra gente aí quais são as suas maiores dores no agronegócio, quais são as suas maiores dificuldades aí na sua jornada, que nós vamos fazer mais conteúdo sobre esse assunto para você. Fechou? Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.